Você nem imagina aonde que eu tô aqui no aeroporto de Congonhas. Quem é de São Paulo e passa pela Avenida dos Bandeirantes ou pela Washington Luiz, vê aquela estrutura metálica azul que foi construída na cabeceira da pista do aeroporto de Congonhas. Pois é, eu estou exatamente em cima daquela estrutura, chamada de EMAS. E nesse vídeo você vai ver como que essa estrutura foi construída, para que ela serve. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Alguns anos atrás eu vim aqui para o aeroporto de Congonhas mostrar a construção dessa estrutura, chamada de EMAS. EMAS ou EMAS é uma sigla em inglês e significa basicamente uma estrutura com o objetivo de desaceleração das aeronaves em caso de uma excursão de pista. Traduzindo para você que não conhece a aviação ou que não viu aquele vídeo anterior. Isso aqui é como se fosse uma caixa de brita de uma pista de corrida ou daquelas estradas onde tem uma área de escape para caminhão. Já viu aquelas imagens onde o caminhão, numa descida, alguma coisa assim, perde o freio e aí ele vai para uma área de caixa de brita para ficar atolado ali naquela caixa de brita, então não causar nenhum acidente? Pois é, aqui no aeroporto de Congonhas, a função dessa área onde eu estou é exatamente a mesma. Mas aqui você não está vendo nenhuma brita, nenhuma pedra, nada solto. É porque essa estrutura, que são pequenas pedras, como se fosse uma pedra pome, ela é bem porosa e ela se desfaz facilmente. Até tem essa imagem que eu estou mostrando quando eu vim gravar aqui da outra vez, quando isso ainda estava em construção. Então, quando o avião está chegando no final, ele vai entrar e ele vai atolar nessa parte, ele vai quebrar esse concreto e vai entrar em contato com essas pedras porosas e elas vão se desfazer com o objetivo de absorver toda essa energia do avião a uma velocidade aí de por volta de 130 km por hora, chegar nessa parte e essa estrutura tem o objetivo de frear esse avião e evitar que ele continue o seu percurso e no caso aqui da cabeceira 17, caia na Avenida dos Bandeirantes. Por que que a gente não vê as pedras? Por que que tem essa superfície aqui em cima, dá para ouvir que parece que é oco? Porque seria muito complicado colocar pedras soltas aqui num local onde o avião acelera para decolar. Imagina só, tudo que está aqui voaria lá para a avenida. Não dá para ser assim. Então essa camada aqui em cima existe para proteger essa estrutura toda, nessas pedras que estão embaixo dessa camada. Então isso é uma tecnologia implantada aqui no aeroporto de Congonhas para trazer mais segurança, para criar uma área de escape nas duas cabeceiras, porque dependendo da direção do vento, o avião pode operar aqui na pista 17, na cabeceira 17 ou na 35. Então tem nas duas para aumentar a segurança do aeroporto. E a gente veio visitar essa construção lá no final de 2021. Isso foi inaugurado em março de 2022 e nesses 3 anos que isso está aqui, nunca precisou ser utilizado. Significa que nenhum avião teve uma excursão de pista, nesse sentido, para utilizar esse sistema. Essa proteção da estrutura que tem embaixo é a mesma largura da pista. Essa pista tem 45 metros de largura. Mas existe essa outra parte também em volta que é chamado de offset. Por quê? Dá para ver exatamente onde começa a parte que tem as pedras porosas embaixo, que foi feito para quebrar com o peso. Logo, se tiverem viaturas que precisam acessar o avião, como bombeiros, qualquer outra coisa, e as pessoas precisam sair do avião, fazer a evacuação, tem que ter uma área fora disso daqui que quebra, senão a própria viatura do bombeiro pode quebrar essa parte. É justamente por isso que fora tem o offset, que tem largura suficiente para uma viatura do bombeiro acessar toda a área do EMAS. Então tem essa parte lateral e a parte no fundo também. Tem essa parte de concreto também de proteção, porque se um avião ficar preso nessa parte do EMAS, o avião vai estar com passageiros, as pessoas precisam evacuar esse avião, então tem que ter essa proteção também para a operação dessas pessoas e elas poderem sair com segurança.
ali do outro lado acontece da mesma forma, então tem o acesso para as viaturas lá também. As luzes aqui do ALS, as luzes de aproximação, elas continuaram. E antes de ter essa estrutura, existiam duas torres aparentes, né, da continuação do ALS, porque essas luzes vão até o início mesmo da cabeceira, pois essas luzes continuam. Então a torre ela ficou embaixo aqui da estrutura, até dá para ver nas imagens que a gente gravou lá atrás, quando isso aqui ainda estava em construção. A gente pode ver bem de perto as luzes do ALS. A ALS é uma sigla em inglês que quer dizer Approach Lighting System, ou seja, o sistema de luz de aproximação. Então essas luzes elas ficam acesas direto quando essa cabeceira está em operação. E aqui tem aquela strobe light, né, que ela pisca lá do início até aqui, fazendo essa linha. Assim que funciona o sistema, né, do ALS. São várias luzes dessa ao longo ali de uma distância para fora da pista para ajudar no auxílio visual de aproximação para pouso noturno no aeroporto ou quando tiver também uma condição meteorológica mais defasada, com nevoeiro, alguma coisa desse tipo. Então isso tem nessa parte, mais para frente ali também. Uma outra coisa interessante da sinalização do EMAS, esse V em amarelo, chamado de chevron, essa área é onde o avião não deve estar, a gente chama de superfície não transitável, a não ser, claro, em uma emergência, por isso que é chamado de uma área de escape. Esse sistema do EMAS que foi implantado aqui em Congonhas foi desenvolvido de uma forma para não oferecer danos à aeronave, ou seja, quando o avião entra aqui, quebra essa estrutura de concreto e fica atolado na parte, né, das pedras porosas, isso daí vai, no máximo, pegar o pneu da aeronave, não vai danificar a barriga, não danifica o trem de pouso, justamente com o objetivo de preservar a aeronave também, né? Exatamente como funciona uma caixa de brita. Então é um sistema muito eficiente. Aqui nunca foi utilizado, esperamos que nunca seja utilizado, mas existem exemplos aí em outros lugares do mundo que mostra isso, né, na prática e também em testes que eles já fizeram. Estou deixando essas imagens aí para vocês verem como que fica a aeronave presa aqui no EMAS. Então, essa é a estrutura do EMAS, ou EMAS, né? É uma sigla, então você pronuncia da maneira que você achar melhor. E é para isso que isso serve, para garantir a segurança do avião no caso de uma excursão de pista. Muita gente pode até perguntar, como aconteceu no outro vídeo que a gente gravou aqui no EMAS quando ele estava em construção. Mas e aquele acidente do avião da TAM em 2007? Será que com essa estrutura aquilo poderia ter sido evitado? É muito difícil de dizer a decisão do piloto naquele momento, porque naquela situação o avião teve uma excursão de pista lateral, mas talvez com essa estrutura poderia ser uma outra possibilidade naquele momento, mas a gente não pode prever o que poderia ter acontecido naquele momento, então só estou falando isso na verdade porque eu sei que vão vir comentários sobre essa situação. Então pense o seguinte, isso está aqui para aumentar a segurança do aeroporto de Congonhas. Esse é o objetivo do EMAS. Então é importante a gente mostrar essa segurança que foi colocada aqui no aeroporto de Congonhas. Já tem um outro vídeo que a gente publicou mostrando a parte de absorção de água para diminuir aí o risco de película de água para aquaplanagem. Então o resultado disso tudo, dessa segurança toda implantada aqui no aeroporto de Congonhas, a gente vê na prática. Ou seja, 44 operações de aeronaves por hora, por volta de 540 operações por dia, sempre com muita excelência garantindo a segurança de todos os passageiros aqui nesse aeroporto. Antes de encerrar esse vídeo, eu só quero mostrar a diferença de uma área não transitável, como é o EMAS, da cabeceira deslocada. Vem aqui ver. Aqui tem a chamada cabeceira deslocada, que é representada por essa seta, apontando o sentido, né, da pista. O que é a cabeceira deslocada? A cabeceira mesmo, pro pouso do avião, ela começa quando essas setas terminam, né? Então onde a gente tem ali o chamado threshold, que são aquelas faixas, né, do início da cabeceira. Ali realmente é a indicação da cabeceira para pouso.
Tá, então por que existe isso? Porque para decolagem o avião pode alinhar aqui e usar essa parte, né, para decolagem. Então a cabeceira deslocada ela basicamente funciona para se tem algum obstáculo na final e isso daí precisa ser deslocado para frente, ou por uma questão do sistema de iluminação ali, de aproximação, de auxílio de aproximação, né, como o PAP que tem aqui no aeroporto de Congonhas, ou alguma outra razão que precisa deslocar essa referência, né, essa cabeceira para efetuar o pouso da aeronave. Para decolar, então utiliza a pista toda para você, né, para o piloto ter mais pista para poder correr para fazer essa decolagem. Então, essa parte ela é pavimentada para transitar a aeronave para decolagem, diferente do EMAS, que aí não, o avião não pode entrar lá, né, caso não for uma emergência. Beleza? Mas é isso então, esse vídeo eu quis mais trazer uma atualização daquilo tudo que a gente explicou lá no final de 2021, quando o EMAS ainda estava em construção. Já vai fazer 4 anos que a gente fez aquele vídeo. Então agora voltando no aeroporto de Congonhas, nesse período da madrugada, entre as 11 da noite e as 6 horas da manhã, que as operações de pouso e decolagem não estão acontecendo. Isso acontece no aeroporto de Congonhas por conta do ruído das aeronaves, né? Porque é uma área densamente povoada aqui em volta do aeroporto. Então, por eu ter vindo até aqui nesse horário, agora são 3h30 da manhã, para mostrar para você de perto como é que o EMAS funciona, acho que merece uma curtida nesse vídeo também, compartilhar com quem você puder, principalmente para aquelas pessoas que sempre perguntaram o que é aquela estrutura azul que construíram nas cabeceiras aqui do aeroporto de Congonhas. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.